Na temporada 61-62, os benfiquistas presenciavam o segundo título consecutivo da Champions League que o Benfica conquistava, derrotando na final nada mais, nada menos que o Real Madrid, o poderoso Real Madrid de Di Stéfano, de Puskás, de Gento. E o domínio sobre o futebol europeu naquela oportunidade era realidade. Os torcedores do Benfica viviam a magia de torcer para uma grande potência do futebol mundial. No entanto, eles jamais imaginariam que a partir dali uma maldição seria jogada e eles nunca mais conquistariam um título continental. Essa é uma história famosa no mundo inteiro e a pauta consiste nessa maldição que Bela Gutmann, o ex-treinador húngaro, jogou no time do Benfica, quando mesmo pediu um aumento salarial e os diretores da época do Benfica negaram. Com isso, o treinador húngaro havia dito: sem mim, nem daqui a 100 anos, o Benfica conquistará novamente uma taça continental. E isso realmente se concretizou. Submeto à aprovação do Clube do Terror a história que eu chamo de... Eu não, o mundo chama de... A Maldição de Bela Gutmann. Bom, como todo mundo sabe, uma das histórias mais interessantes do futebol mundial é realmente a maldição de Bela Gutmann, né? Ou a suposta maldição de Bela Gutmann. A história é conhecida nos 4 cantos do mundo, não só em Portugal, mas aqui no Brasil é bem conhecida, em outros países também. Os países que valorizam, que gostam de futebol, que fazem do futebol sua própria cultura, definitivamente conhecem essa história de cabo a rabo. E essa fábula é detalhada minuciosamente pelos historiadores do futebol. Porém, nós do Mais 5 Minutos tentaremos resumir e exemplificar de forma didática como foi essa maldição que o Bela Gutmann, que o ex-treinador húngaro, um dos melhores de todos os tempos, lançou no Benfica, uma das grandes potências do futebol europeu. É meio clichê, é meio piegas ficar falando sobre os feitos, as conquistas, as glórias de Bela Gutmann, se não é um programa em especial sobre a carreira dele, uma biografia dele. Nós vamos falar sobre a maldição, sobre essa suposta maldição que ele lançou. Então vamos deixar de lado um pouco da carreira dele e focar mais nessa passagem dele pelo Benfica. Mas ele foi um treinador húngaro, né? Que inclusive treinou São Paulo, campeão paulista de 1957. Inclusive tem até uma foto legal dele, do Poy, do goleiro argentino Poy, e do Zizinho. Zizinho que foi ídolo do Pelé. Põe a foto aí, Andrezão, que a foto é bem legal. É bem emblemática do Bela Gutmann, do Poy e do Zizinho. Então o Bela Gutmann foi um treinador húngaro que chegou a treinar o São Paulo e depois migrou para o futebol português, migrou para o Benfica no ano de 1959. Considerado um dos melhores treinadores de sua geração e uma referência de todos os tempos, em 1961, sob sua batuta, os encarnados de Eusébio, Coluna e companhia faturaram a primeira European Cup, que é equivalente à Champions League hoje, né? Que mudou a fórmula, mudou o nome, mas o campeonato é o mesmo. Não tira a importância e a grandeza do que o título representa. E eles venceram o Barcelona na final por 3-2. E esse título diante do Barcelona teve um enorme significado. Afinal, o Benfica quebrou a hegemonia do Real Madrid, pois desde que a competição havia sido criada 5 anos antes, os merengues de Di Stéfano, Gento e Puskás haviam vencido todos os torneios anteriores. Em 1962, o Benfica foi novamente campeão, dessa vez batendo o próprio Real Madrid na final, ganhando o jogo pelo placar de 5-3. Esse jogo, inclusive, é considerado uma das melhores finais de todos os tempos do torneio europeu, né? Tinha um Benfica, que era a base da seleção portuguesa, de Eusébio, Coluna e companhia, e do outro lado tinha o Real Madrid que sempre é uma potência mundial e sempre tem grandes times, sempre possui elencos galácticos, e naquela oportunidade, como a gente já havia falado, de Stéfano, Puskás e companhia, as duas equipes eram realmente as melhores do continente, e também tinha o Santos de Pelé para aglomerar nesses 3 times que possivelmente seriam os melhores times do mundo naquela oportunidade. E os caras estavam com tudo, né? Os encarnados viviam sua melhor fase e conquistava o bicampeonato europeu. E com isso, Bela Gutmann, valorizado e campeoníssimo, pediu um aumento salarial para a diretoria do Benfica e a diretoria, os diretores da época recusaram. E com essa recusa, o húngaro decidiu sair do Benfica, decidiu migrar para o continente sul-americano novamente e defender as cores do Peñarol, um gigante do futebol sul-americano. Mas antes de sair, ele teria soltado a célebre frase: sem mim,
nem em 100 anos o Benfica vai conquistar outra Copa Europeia. E a partir daí, começa a história da tal maldição. Na temporada 62-63, já com outro treinador, o Benfica chegava novamente à final da Champions League, nome atual que na época era outro, mas perderam no estádio Wembley por 2-1 para a equipe do Milan, que contava com Cesare Maldini, pai de Paolo Maldini, Mazzola, o brasileiro naturalizado italiano, além de Trapattoni, Giovanni Trapattoni, e Rivera, o espanhol Rivera, que foi um grande meia do futebol italiano. O Milan conquistava seu primeiro título da Champions League e o Benfica conquistava seu primeiro vice após a maldição ser lançada. E assim, naquela temporada, o sonho do Tri miou. Na temporada 64-65, novamente trocando de treinador, o Benfica chega à final, mas perde por 1-0 para o Catenaccio da Internazionale de Heleno Herrera, que continha na sua equipe o brasileiro Jair da Costa. Além do brasileiro também tinha o Burnic, o Facchetti, lendário defensor Facchetti, italiano. Dessa vez o italiano Sandro Mazzola e Luis Soares, não o uruguaio que vem protagonizando o seu bom futebol no Barcelona e na seleção uruguaia. Era o espanhol Luis Soares, que naquela oportunidade conquistava pela primeira vez o título da Champions League com a Internazionale. A Inter de Milão conquistava seu primeiro título e assim o Benfica, que já havia conquistado 2 títulos da Champions League, chegava ao seu bivice. A década de 60 foi mágica para o Benfica. Tinha um grande time, era campeão português, era a base da seleção portuguesa, havia conquistado 2 vezes a Champions League em 67 e 68. Comandados pelo brasileiro Otto Glória, os encarnados perdem mais uma final da European Cup, da Champions League atual, dessa vez para o Manchester United, dos lendários jogadores Matt Busby, Bob Charlton e George Best. E também estavam desfalcados de outro lendário, Dennis Law. E o Manchester United venceu na prorrogação por 4-1. Então mostra que o Benfica realmente estava zicado. Havia alguma coisa diferente, havia uma maldição no ar de fato e o Benfica chegava ao seu tri-vice-campeonato europeu. E definitivamente a década de 60 foi muito boa para o Benfica. Mas na temporada 82-83, após 15 anos de ausência em finais continentais, em finais de torneios europeus, o Benfica, nessa oportunidade, treinado pelo sueco Sven-Göran Eriksson, o treinador que fez história na Lazio ao conquistar o título italiano com a Lazio em 1990-2000, o título italiano em seu centenário, no centenário da Lazio. O sueco, nessa oportunidade, treinava a equipe do Benfica e chegava numa final de torneio europeu após 15 anos, né? A década de 60 foi muito boa, chegando em 5 finais europeias, mas depois o Benfica ficou num ostracismo continental. Mas chegava novamente e dessa vez na final da Copa da UEFA. No caso, era a primeira vez que o Benfica disputava a final do torneio lado B da Europa, né? Aqui na América do Sul, o principal é a Libertadores e o torneio lá do B é a Copa Sul-Americana. Lá é a Liga Europa, antigamente Copa da UEFA, e o torneio principal é a Champions League. E o Benfica chegava pela primeira vez na final da Copa da UEFA e iria enfrentar o Anderlecht da Bélgica, no estádio Heysel, que teve aquela tragédia 2 anos antes envolvendo o Liverpool e a Juventus, né? A Juventus sagrou-se campeã da Champions League e teve toda aquela confusão e foi eternizado como uma tragédia, a tragédia de Heysel. Então, o Benfica chegava na final desse amaldiçoado estádio e, por falar em maldição, o Benfica carregava essa âncora nas costas para tirar de vez essa maldição, esse infortúnio de não conquistar mais nenhum título a nível continental, e chegava na final da Copa da UEFA, porém perdia por 1-0 para o Anderlecht. Só um adendo, naquela oportunidade a Copa da UEFA tinha ida e volta, então o primeiro jogo foi 1-0 para o Anderlecht, e no jogo da volta, no Estádio da Luz, com mais de 80 mil torcedores, o Benfica não saiu de um empate em 1-1, e o título assim iria para os belgas, e os benfiquistas ficavam com mais um vice continental. Mesmo com o vice da Copa da UEFA, Liga Europa hoje, nos dias atuais, o Benfica não se abateu e chegou na final da Champions League novamente, dessa vez no ano de 1987-88, e enfrentaria dessa vez o PSV Eindhoven de Ronald Koeman, Søren Lerby da excelente geração dinamarquesa de 1986 e Erik Gerrits da excelente geração belga, da sempre excelente geração belga. De geração para geração é sempre uma excelente geração belga.
Ironicamente ou não, era uma excelente geração belga. E o time do PSV era treinado por Guus Hiddink. A equipe do Benfica, que tinha no elenco os brasileiros Elzo e Moser, empataram em Stuttgart na final pelo placar de 0-0. E nas penalidades máximas, o lateral direito do Benfica, Antônio Veloso, sentiu uma assombração na hora e acabou perdendo a sua cobrança, e assim o PSV conquistava seu primeiro e único título da Champions League até os dias atuais, 2019, né? Quem sabe o PSV vença daqui a 40, 80 anos, muito difícil, mas o PSV conquistou seu primeiro e único título até os dias atuais, e o Benfica chegava a mais um vice pela assombrosa maldição de Bela Gutmann. Realmente parecia que tinha algo no ar com essas palavras proferidas do húngaro Bela Gutmann, que tinha lançado essa maldição. E só por curiosidade, depois desse vice do Benfica, mais um vice do Benfica, e esse título do PSV, os holandeses contratariam um tal de Romário de Sousa Faria. Romário, o baixinho, não conquistou a Champions League pelo PSV. Ele só foi jogar depois pela equipe holandesa e depois migrou para o Barcelona. Enfim, Romário que todo mundo conhece, mas não ganhou o título com o PSV. E no final da década de 80, na temporada de 1989-1990, chegamos na parte talvez a mais interessante da zica, da maldição de Bela Gutmann. Novamente, o Benfica havia chegado na final da European Cup, a Champions League, e coincidentemente ela seria disputada em Viena, cidade onde está enterrado Bela Gutmann. Foi aí então que o lendário Eusébio visitou o túmulo de Bela Gutmann para pedir o final da maldição. O Benfica tinha em seu elenco os brasileiros Valdo e Aldair. Aldair que seria campeão, seria tetracampeão com a seleção brasileira em 1994. E Valdo jogou a Copa de 90 pela seleção brasileira naquela oportunidade. Além disso, o Benfica também era comandado novamente pelo sueco Sven-Göran Eriksson. Mas o adversário não era qualquer um, era simplesmente o Milan. Milan de Rijkaard, de Van Basten, de Gullit, de Maldini, de Baresi. Todos aqueles jogadores lendários e fantásticos. O resultado não poderia ter sido diferente. Os italianos venceram. Venceram por um placar magro, 1-0. Mas a maldição, mesmo com o Eusébio visitando o túmulo de Bela Gutmann em Viena, a maldição perdurou. Depois de 1990, o Benfica demorou um tempinho novamente para chegar a uma final de torneio continental. Mas chegou em 2012 e 2013, comandado por nada mais, nada menos que Jorge Jesus. Jorge Jesus, campeoníssimo com o Flamengo da Libertadores, do Brasileiro, e Jorge Jesus levava o Benfica novamente a uma final de torneio continental, só que dessa vez da Liga Europa. Propriamente dito Liga Europa, com o nome já mudado, mas o campeonato continua o mesmo. A equipe dos encarnados continha no seu elenco os brasileiros Luizão, zagueiro eterno, Luizão, eternizado pela torcida e pelo time, além do argentino Enzo Pérez, do sérvio Matic e do também argentino Nico Gaetan. E o adversário do Benfica na final não vivia seu melhor momento. Após a eliminação precoce na fase de grupos da Champions League daquela mesma temporada, o Chelsea de Rafa Benítez chegou ao final do torneio e contava com jogadores de nome, tais como Peter Cech, Ashley Cole, Frank Lampard, John Terry, Fernando Torres, Juan Mata e por aí vai. Além disso, também tinha o brasileiro Ramires e o defensor Davi Luiz, né? Que fez história no Benfica, fez história no Chelsea e fez história para os alemães também naquele fatídico 7-1. Ele deve ter falhado uns 4, 5 gols que os alemães fizeram naquela semifinal. Enfim, Davi Luiz, que é conceituado no futebol atual por jogar pelo PSG, pelo Chelsea, pelo Benfica, mas que não é toda essa lenda que falam não. Enfim, chegou à final para disputar contra o Benfica. Chelsea e Benfica disputariam o título da Liga Europa da temporada 2012-2013. O jogo, que foi realizado em Amsterdã, estava empatado em 1-1 até que aos 47 minutos do segundo tempo, Ivanovic decidiu para o Chelsea, decidiu para os Blues. E aí então o Chelsea conquistou o título da Liga Europa e o Benfica ficou em mais um vice-continental, fazendo jus à tal da maldição de Bela Gutmann. E o mais recente até os tempos atuais, estamos em 2019, foi a decisão da Liga Europa novamente de 2014. Lá estava novamente o Benfica tentando quebrar essa maldição, chegando à final, e enfrentaria um time que emergiu no futebol atual, né, no futebol dito moderno. Um time que, pelas suas próprias forças e méritos totais, chegou a incríveis 5 conquistas de Liga Europa. Estamos falando do Sevilha, o Sevilha que virou uma mini potência, o Sevilha que virou um time de respeito nesses últimos 20 anos, né? Nesses últimos 15 anos, chegando às diversas finais de Liga Europa e conquistando todas elas contra equipes de renome, como o próprio Benfica. Era uma equipe difícil a ser batida,
Mas o Benfica vinha com a sua grandeza, mas o Benfica vinha com a sua grandeza de bicampeão europeu, mesmo com todos esses vices continentais ao longo da história. Enfim, Benfica e Sevilha fariam a final em 2014 da Liga Europa. E a equipe do Sevilha era comandada pelo Unai Emery, né, que recentemente comandou o PSG, o Arsenal também, não deu muito certo nos dois, mas chegou à final e foi campeão, né? Já tô dando a letra aqui. Foi campeão da Liga Europa dessa temporada. O Unai Emery tinha jogadores como o Rakitic, o croata, o colombiano Carlos Bacca, o francês Kevin Gamero, que era uma promessa, né? Despontou como um possível grande jogador, mas também não chegou àquele status quo de grande jogador francês. E também o finado, que Deus o tenha, que hoje mora no céu, o Reyes que jogou no Real Madrid, jogou no Arsenal, rodou a Europa e que faleceu recentemente num acidente de carro. Recentemente, porque estamos em 2019. Então, o Unai Emery contava com esses jogadores e enfrentaria o Benfica. O Benfica comandado novamente por Jorge Jesus, contando com os mesmos jogadores que foram vice diante do Chelsea na temporada anterior. Enfim, a partida final, a decisão, a finalíssima terminou em 0-0 e nos pênaltis quem venceu foi, bom, vocês já sabem, né? O Sevilha sagrou-se campeão novamente da Liga Europa e o Benfica novamente chegou ao vice-campeonato de um torneio europeu. Bom, essa é uma maldição que perdura há 8 vices de torneios continentais, de torneios europeus. Entretanto, essa é a grande parte, esse é o grande X da questão. Pesquisando e lendo muito sobre a veracidade dessa frase dita por Bela Gutmann, dessa tal maldição, dessa suposta maldição lançada, chegamos a alguns meios que dizem ser quase impossível provar que foi real ou não a frase dita pelo ex-treinador húngaro. E segundo o escritor inglês David Bolsover, que escreveu a biografia, que fez a biografia de Bela Gutmann, inclusive pode pôr a capa do livro aqui, Andrezão, aqui do lado, não sei qual lado você vai escolher, mas pode pôr para o pessoal ver. Ele escreveu a biografia e disse que nunca encontrou qualquer referência a essa frase, a essa maldição lançada na época. E ainda disse mais, encontrou registros que Bela Gutmann, naquela época que tinha saído do Benfica e do treinar o Peñarol do Uruguai, desejou boa sorte e mostrou-se confiante ao tri do Benfica, que disputaria o título diante do Milan. Fato que não ocorreu, né? E depois disso, o próprio Bela Gutmann voltou a comandar o Benfica em meados dos anos 60, lá para 65, 64, mas também não chegou a conquistar títulos importantes, né? Não chegou à glória máxima como foi anteriormente, conquistando a Champions League. E para encerrar mesmo, inclusive essa maldição ganhou força, apenas ganhou força, primeiramente com os adeptos locais, com os torcedores, e com a imprensa portuguesa após a final perdida para o PSV em 88. Se essa maldição foi lançada ou não, é difícil chegarmos a uma conclusão verídica, pois não dá para comprovar se foi realmente dita ou não essa frase. Somente os diretores da época, já falecidos, e o próprio Bela Gutmann poderiam confirmar isso, coisa que não dá para fazer mais. O fato é que o Benfica chegou a 8 finais de torneios continentais e não venceu nenhuma. Quisera eu, quisera o mundo, quisera os amantes do futebol, que a próxima final continental que o Benfica chegar, vença e que acabe de vez com essa suposta maldição lançada por Bela Gutmann, que deixe eternamente essa lenda do futebol descansar definitivamente em paz. Declaro essa reunião do Clube do Terror encerrada. Boa noite, gente.